Salve galera, terceiro, beleza? Então, a aula de hoje nós vamos falar aí de motores e geradores elétricos, tá? Que funcionam a partir de um campo magnético ou então gerando um campo magnético, que é em cima dessa aula de magnetismo que estamos vendo nesse momento, tá? Essa aula de hoje não vai gerar aqui nesse documento uma atividade para nota, tá? Eu preciso colocar isso para vocês essa semana para dar conta o máximo possível do currículo, mas na semana que vem nós vamos partir a partir daqui, né? Nós vamos começar a partir daqui nós vamos ver aí umas fórmulas e tudo mais. E aí essas questões, as questões que seriam referentes a esse texto que eu estou colocando para vocês, disponibilizando para vocês, vai estar no outro documento junto, tá bom? E assim eu vou conseguindo dar conta sem ficar com vídeos enormes de 30 minutos aí. Eles vão ter aí entre 10 e 15 minutos no máximo, tá bom? Então vamos falar aí de motores e geradores elétricos. No final da última aula nós falamos um pouquinho, né, ou no meio, não me recordo exatamente, de Ørsted, que eu acho que é assim que se fala, e Faraday, que falaram, né, de formas contrárias aí sobre o campo magnético. O Ørsted mostrou como um campo magnético gera uma corrente elétrica e o Faraday foi lá e falou, tá, mas a corrente elétrica também gera um campo magnético, tá? Aliás, o campo magnético também gera corrente elétrica e o Ørsted que a corrente elétrica gera um campo magnético, tá bom? Então o Ørsted pegou uma corrente elétrica e falou, ó, estou fazendo um campo magnético a partir dessa corrente elétrica. E o Faraday foi lá e fez o contrário. Ó, tá vendo esse campo magnético? Ele está formando uma corrente elétrica. E isso desenvolveu duas coisas que nós usamos de forma muito constante no nosso cotidiano, que são os motores e os geradores elétricos, tá? Eles funcionam baseados aí nas experiências, né, nas leis de Ørsted e Faraday. Então, quais são as diferenças de um modo geral? O gerador elétrico começa a funcionar quando se aplica uma quantidade de força para girar seu rotor interno em determinada frequência, criando um campo magnético. Tá? Esse dispositivo é constituído por dois polos, um positivo e outro negativo, que mantém uma diferença de potencial entre eles. Ou seja, o gerador elétrico é formado um campo magnético e esse campo magnético gera corrente elétrica. Gerando corrente elétrica, circuito fechado, diferença de potencial, gera assim a voltagem, né? A tensão elétrica. Então tudo surge a partir de um campo magnético que é colocado, né? Como fala aqui, que mantém uma diferença de potencial começa a funcionar quando se aplica uma quantidade de força para girar seu rotor interno. Então tem alguma força, nesse caso a força magnética, que gera aí um campo magnético envolvendo vários ímãs e começa a gerar corrente elétrica a partir disso. Esse é o gerador. E o motor? O motor já é o contrário, né? Como nós falamos aqui, a maioria dos motores elétricos trabalha a partir da interação entre campos eletromagnéticos. Isso acontece porque o equipamento transforma a tensão da corrente elétrica em magnetismo, tá? Ou seja, no motor elétrico é o contrário. Uma corrente elétrica está passando e a passagem dessa corrente está gerando um campo magnético. E aí vira um ciclo, né? Basicamente um gerador e um motor elétrico têm funcionamentos parecidos, mas contrários. Um gera um campo magnético a partir da corrente elétrica, o outro gera a corrente elétrica a partir de um campo magnético. E a própria forma como gerar a corrente elétrica e ser gerado pela corrente elétrica é diferente. Por isso que é gerador e motor. Tá? Então, o motor, essa corrente elétrica, por base desse campo magnético, é transformada em energia mecânica. Já o gerador não. Essa energia mecânica, provavelmente inicial, faz girar uma bobina ou uma interação de ímãs, alguma coisa, o que a gente chama de rotor interno, e aí esse rotor interno girando cria um campo magnético. Esse campo magnético gera corrente elétrica. Aí você pode usar essa corrente elétrica para qualquer outra coisa. No motor não. A corrente elétrica está sendo utilizada para criar o campo magnético. Tá?
por isso não dá para usar para alguma coisa. Então, eles são contrários, mas possuem funcionamentos um tanto quanto parecidos, tá bom? Como funciona, então, o motor elétrico? Aqui está mais ou menos como funciona o motor elétrico, tá? Motor elétrico bem simples. Aqui tem uma pilha. Nessa pilha, nós temos hastes colocadas, que vão representar os polos. Nessas hastes, eu coloco uma espira ou uma bobina, que são várias espiras juntas, tá? Essa espira é importante uma coisa, que uma das extremidades dessa espira, que está em contato com a haste, seja totalmente raspada. Então, você vai pegar nesse fio de cobre aqui, vai fazer uma espira com ela, vai ficar duas partes da espira compridas, né, de comprido. Então, vai vir comprido, forma a espira, outro comprido. Essa extremidade aqui, você vai pegar uma lixa e vai raspar ela por completo, tá? Essa extremidade aqui, ela vai ser semi-raspada. Então, você só vai raspar um lado dela. O outro lado vai continuar esmaltado, vai continuar com o isolante, tá bom? E aí você vai colocar essas extremidades em contato com a haste dessa pilha. Essa pilha vai começar a fornecer energia, né? Você vai fechar esse circuito e aí a corrente elétrica vai começar a passar. Saindo, né, pensando no sentido convencional da corrente, sai do positivo e vai para o negativo, pensando no movimento dos elétrons, do negativo para o positivo. E por fim, você vai colocar um ímã aqui, tá? É importante que você veja e teste esse ímã, porque ele vai precisar repelir essa bobina. Então, de repente, você vê que o seu ímã não está funcionando tão bem por causa da repulsão e atração, você simplesmente troca esse ímã de lado. Já resolve o problema, tá? Por quê? A corrente elétrica vai passar por aqui, essa extremidade sempre vai estar raspada. Então, a corrente elétrica sempre vai conseguir passar aqui. E aí, depois ela vai passar por dentro. Então, não tem problema. Porém, aqui não. Nessa extremidade, quando ela chegar aqui, ela tem que estar, ela não pode mais passar por dentro. Ela tem que passar por fora. Ela tem que sair da sua espira e vir para a haste, tá bom? Como que vai fazer isso? Quando a parte raspada estiver em contato com a haste, o sistema está fechado, né? Então, sistema fechado, circuito fechado, a corrente passa. Quando a parte não raspada estiver em contato com a haste, o seu circuito não está mais fechado, porque a corrente elétrica não passa mais para cá, porque a parte não raspada não deixa a corrente sair do fio. Ou seja, você desliga esse circuito, tá? O que acontece? Quando você liga, a ideia é você causar uma força de repulsão aqui. Se você causar uma força de atração, a força de atração pode fazer com que o ímã pare, essa bobina, essa espira, pare de girar. E a ideia é essa espira girar para sempre. Enquanto você deixar ligado, enquanto tiver energia passando, a espira vai girar. E isso é mais fácil a partir da repulsão do que da atração. Porque a atração, né, puxa isso daqui. A coisa não, ela vai mandar a força para lá. Puxar é mais fácil de parar o movimento do que afastar, tá? Embora a intensidade seja a mesma. Então, o que acontece? Esse ímã vai repelir, é importante eles estarem com polos iguais, o ímã de cima, que vai ser um eletroímã, pela passagem da corrente elétrica. Só que aí, quando girar aqui para a parte não raspada, que seria o ímã de atração, e aí você não quer que esse ímã pare, ele desliga. Ele termina o giro, opa, repele de novo. Gira, desliga, termina o giro, liga. E aí ele fica fazendo esse movimento para sempre, tá? E esse movimento, movimento, energia mecânica, está formado o seu motor elétrico, tá bom? Então, é a partir disso que o motor elétrico funciona. Aí você vai fazer outros circuitos, outras coisas para fazer esse motor elétrico fazer o que você quer. Mas a base do motor elétrico é isso. Você faz essa energia elétrica, a corrente que está passando por essa espira, fazer essa espira girar. Giro, movimento, energia mecânica, tá bom? Então, de novo, uma parte tem que estar raspada
e a outra semi-raspada. Quando a parte raspada, o lado raspado da semi-raspada estiver em contato com a haste, ele tem que gerar um ímã do mesmo polo que esse que você está usando aqui em cima da pilha. Quando ele gerar esse ímã, força de repulsão vai mandar para cima. A parte não raspada entra em contato com a haste. Desliga, porque você não quer atração, você só quer repulsão. Termina-se o giro, e aí ele gera repulsão de novo, repulsão de novo, repulsão desliga, repulsão desliga, repulsão desliga. E isso faz com que isso não pare de girar nunca mais, até acabar a energia. Se acabar a energia, para de girar. Enquanto tiver energia elétrica passando, não para de girar. Essa é a ideia do motor elétrico, tá bom? O gerador elétrico já é o contrário, ele funciona assim, ó. Eu estou colocando dois ímãs de polos iguais, de polos diferentes, perdão, norte e sul, voltados um para o outro. Esses ímãs aqui, ó, entre eles, agora tem um campo magnético. Lembra? Isso aqui é norte, aqui é sul. Se eu pensar no ímã sozinho, sai do norte e entra no sul. Mas como eu estou colocando outro ímã aqui, eu facilito as coisas. Sai do norte e entra no sul. Linhas de indução magnéticas, né? Campo magnético. Nessa direção B, porque sai do norte e vai para o sul. Esse campo magnético vai fazer com que esse campo magnético que gera aqui eu vou ter outro ímã, né? Que vai ser gerado pela corrente elétrica. E aí, quando formar esse outro ímã, ele vai criar ímã de polos opostos. Vai criar aqui norte e aqui sul, né? E aí vai repelir. E aí, repele, não tem mais campo, aproxima, repele, aproxima, repele, aproxima. Quando você segura isso daí, você gera essa interação de campo e essa movimentação do campo, campo sem campo, campo sem campo, campo sem campo, gera uma corrente elétrica que começa a percorrer esse circuito, gerador elétrico, tá bom? Então aqui você usa os ímãs já predispostos para que essa corrente elétrica, pelo movimento do campo, ligado, desligado, ligado, desligado, também, né, coisas de ligar e desligar, igual a gente usou lá no motor, só que agora é esse campo acontecendo e deixando de acontecer, né, que vai fazer com que a corrente surja e percorra todo o circuito, tá bom? Então isso é um gerador elétrico, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos entender isso a partir de cálculos matemáticos e outras coisas na próxima aula, que nós vamos falar um pouquinho de força magnética, tá? Então nós vamos voltar um pouco nessa parte de gerador e motor elétrico baseando-se nisso, certo? Mas por hoje é isso que nós temos. Qualquer dúvida, qualquer problema, eu acho que o motor é um pouquinho mais fácil de entender porque ele é mais palpável, né? Aqui você tem que pensar no campo acontecendo e esse liga e desliga do campo. Mas vocês têm aí toda a parte escrita também para se apoiar. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só entrar em contato comigo, que aí eu tento explicar de alguma outra forma, beleza? Por hoje é isso então. Lembre-se que essa aula não tem atividade. As questões pertinentes a esse tema estarão na próxima parte escrita, certo? Que vai ser aí colocada provavelmente na terça-feira, ok? Então por hoje é isso. Até a próxima. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau!